Interrompemos a programação para ir direto ao Palácio do Planalto, onde ocorre neste momento uma entrevista coletiva com ministros. O governo Bolsonaro se mobilizou muito rapidamente, ainda pouco antes de fechar 2 horas do ocorrido, já 2 ministros estavam chegando no território de Minas Gerais. O governo montou, desde então, um gabinete de crise para dar condição de suporte ao governo de Minas Gerais, que é quem coordena os trabalhos lá em Brumadinho, com o suporte e o apoio do governo federal, através de todos os órgãos do governo federal. O presidente Bolsonaro, no sábado, junto com mais 3 ministros, compareceu até a região, fazendo um sobrevoo, mesmo antes da sua cirurgia. E, no dia de ontem, o Comitê de Crise e o Conselho se reuniu pelo dia todo e tomou a decisão de publicar, né, aquelas 2 resoluções que estão já publicadas, que é a primeira que, além de reforçar o apoio institucional ao governo do Estado de Minas Gerais, estabeleceu e recomendou ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, para que todos os órgãos fiscalizadores, no âmbito do governo federal e estadual, imediatamente iniciasse uma revisão, né, do que diz respeito à condição de segurança das barragens, começando por aquelas barragens que têm o maior risco de potencial alto no que diz respeito a vidas humanas, e depois, e para e passo, aquelas que são de risco alto, que significa questão estrutural. São 2 classificações. Da mesma maneira, foi solicitado a que os órgãos fiscalizadores analisem a necessidade da retirada, né, daquelas estruturas que são muitas vezes colocadas como haviam sido colocadas lá em Brumadinho, a montante, né, abaixo do barramento. Nós tínhamos lá o refeitório, que informações que nós recebemos há pouco foi localizado na manhã de hoje, e outras instalações. Também se tomou a decisão de que todos os órgãos federais e estaduais revisassem imediatamente os planos de segurança de barragem, como trata a legislação, para aumentar a segurança em todas essas estruturas, e foi criado um grupo de trabalho para atualizar a Lei de Segurança de Barragens, trabalho esse que já vai iniciar imediatamente. Hoje à tarde deve já estar sendo constituído esse grupo pela indicação dos diversos ministérios. Portanto, estas foram as ações tomadas pelo Conselho de Crise e o Comitê de Crise, e por determinação do presidente Mourão, que está em exercício, nós estamos aqui fazendo essa rápida prestação de contas e tendo ao nosso lado o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional, o ministro Ricardo Salles e o ministro Almirante Bento, das Minas e Energia. Então, começa a fazer a sua fala o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional. Bom dia a todos. Novamente lamentar o ocorrido. Infelizmente não podemos mudar o passado. Estamos trabalhando com afinco para reduzir o que aconteceu no presente e com mais afinco ainda para evitar que aconteça no futuro. Os atos que o ministro Onyx acabou de comentar são com esta finalidade, para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar as normas, para que a gente evite que tragédias semelhantes ocorram no futuro. Bom, o que é importante? A segurança de barragens teve, em 2010, a edição da Lei 12.334, instituindo a Política Nacional de Segurança de Barragens, que definiu vários instrumentos, dentre eles o plano de segurança de barragem, entre outros.
O que quisemos com essa norma é, primeiro, termos uma fotografia precisa da situação de todas as barragens existentes no Brasil. As barragens de rejeito de minério são uma das barragens para uma finalidade. Existem barragens para armazenamento de água de usos múltiplos, que têm sua fiscalização realizada pela Agência Nacional de Águas quando um rio federal, em domínio federal, ou pelos órgãos estaduais quando o rio é estadual, entendido como aquele rio que nasce e morre no estado. Tem a nascente e a foz dentro de um único estado. Também temos as barragens para rejeitos industriais, que caso a outorga da licença tenha sido efetuada pelo IBAMA, o IBAMA que fiscaliza, caso tenha sido efetuada por órgãos estaduais, os órgãos estaduais fiscalizam. E, por fim, as barragens para produção de energia elétrica, que são todas fiscalizadas pela ANEEL. Digo isso porque hoje no Brasil temos mais de 20 mil barragens cadastradas. Dessas 20 mil barragens cadastradas, 3.386 são classificadas com dano potencial associado alto ou risco alto. Essas são as barragens que a resolução, neste momento, colocou como prioridade para que reforçasse a fiscalização, porque entendemos que essas são o foco inicial, não total, mas precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. A questão da posição das estruturas na área 1. A área 1, entendida segundo a lei, é aquela área mais próxima da barragem. E é uma área que, se a barragem rompe de imediato, não dá tempo da população, dos funcionários, saírem daquela região. Então, o entendimento do governo é claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura que não seja estritamente necessária à operação da mina. Então, de forma alguma, restaurantes, centros administrativos ou qualquer coisa que o valha. Aquela região deve ser restrita absolutamente à operação essencial da mina e não outra finalidade. Por isso, esse objetivo. A gente espera que, com a edição da resolução número 1, os órgãos fiscalizadores, não só os federais como citados, mas todos os estaduais, cumpram a regra e a lei como está previsto. A gente precisa imediatamente ter essa visão clara para poder tomar as melhores decisões. Sem ter a fotografia precisa de como estão nossas barragens, fica muito difícil saber o que precisa ser feito. Então, este é um primeiro passo, mas não é o único. É uma iniciativa, logo após o incidente, ela precisa ser finalizada para que a gente possa tomar as melhores decisões. Rejeitos minerais são 205 barragens, segundo o relatório de segurança de barragem elaborado pela ANA, compilado pela ANA em 2017, que estão na situação de dano potencial associado alto ou risco alto. Essas, evidentemente, serão priorizadas pelo Ministério de Minas e Energia, como as demais do governo federal, por cada um dos seus órgãos fiscalizadores. Por fim, gostaria apenas de frisar que a situação específica de Brumadinho, segundo o relato que foi emitido ontem pela Defesa Civil, indicava ainda 279 pessoas sem contato, dada como desaparecida. É uma tragédia sem precedentes. Estamos aqui novamente reiterando a disponibilidade da Defesa Civil Nacional, de todos os órgãos do governo federal para o Estado de Minas Gerais, respeitando o comando da operação que está a cargo do governo de Minas Gerais, mas nem por isso deixando de lado toda a disponibilidade do governo federal para atender no que for necessário. Essas são as primeiras medidas. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o qual eu presido como ministro do Desenvolvimento Regional, tem a obrigação legal de zelar pelo cumprimento da Política Nacional de Segurança de Barragens. E é isso que pretendemos fazer, isso que faremos, a fim de realmente tomar todas as ações necessárias
para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. O risco existe, o setor de mineração, entre outros, são necessários para o país, mas dentro do risco vão fazer o possível para que ele seja o mais controlado e todas as ações de mitigação sejam adotadas. Último esclarecimento, a revisão dos planos de segurança de barragem, como o ministro Onix colocou, dentro deles existe o plano de ação de emergência, que é o plano de prevenção, que é o plano que dita o que deve ser feito no momento do desastre. Isso é essencial para que, se o pior vier a acontecer, mesmo com reforçado o monitoramento, a fiscalização, mas se na pior das hipóteses acontecer um rompimento, que a população daquela região saiba exatamente como agir no momento de um desastre, que possa minimizar a perda de vidas humanas, que é o principal objetivo de qualquer política do governo federal, e essa não é diferente. Então, isso que faremos. O plano de ação de emergência é uma prioridade nesta revisão dessas normas para garantir que a população atingida saiba exatamente o que fazer no momento que um desastre, que esperamos que nunca aconteça, mas que ela esteja de fato preparada. É isso, acredito, eu devolvo a palavra para o ministro Onix. Obrigado, ministro Canuto. Palavra com o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. O Ministério de Minas e Energia, desde o acidente, tem colocado todos os seus órgãos vinculados sob coordenação da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério. Os órgãos são a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, que, em coordenação e cooperação com os demais ministérios e, particularmente, com as autoridades locais em Minas Gerais, estão contribuindo para prevenir, principalmente, novos acidentes e também na apuração dos fatos. Nós também estamos em contato permanente com a empresa Vale, que tem fornecido todo o material solicitado e também prestado os esclarecimentos no sentido de prevenir possíveis acidentes com outros empreendimentos da empresa. Recebi ontem à noite informação do governador de Minas Gerais que a empresa Vale já se comprometeu a desativar todas as barragens que se encontram a montante em seus empreendimentos e, caso isso não seja possível, construir barragens de contenção para que não ocorra nenhum tipo de acidente com dano à vida humana. O Ministério também, junto com seus órgãos vinculados, está estabelecendo um plano de ação para fiscalizar as barragens, que são em um número de aproximadamente 210, espalhadas em todo o território nacional. Obrigado, ministro Bento. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia a todos. Informar que desde a sexta-feira, dia do incidente, a equipe de emergência do IBAMA vem atuando de forma ininterrupta, com uma grande equipe no local, equipamentos, e também o ICMBio, portanto, tanto as análises do ponto de vista de meio ambiente, quanto de fauna e de flora, sendo feitas, inclusive, em parceria com os demais órgãos aqui representados e com o governo estadual, a quem compete a linha de frente nesse trabalho de fiscalização e monitoramento. O nosso apoio tem sido irrestrito ao governo estadual de Minas Gerais, mantendo a equipe, mantendo informações e permanentemente trocando experiências e dados técnicos que sejam necessários para o cuidado e a manutenção dos riscos ambientais inerentes a esse lamentável acidente. Por hora, é o que temos a informar.